Muito boa tarde, Nova Prata e toda a região. Inicia agora o Expresso Meio-Dia. Informação, fontes de credibilidade e notícias para o seu almoço, passando pelas principais informações do Brasil, do mundo, os marcos internacionais, enfim, as principais atualizações dessa manhã à sua disposição a partir de agora. Eu me chamo Thiago Zilli e você está no Expresso Meio-Dia. E nesse momento, em Nova Prata, fazem 20 graus e nós estamos diretamente dos nossos estúdios na Conecta Mais, aqui na Avenida Placidina de Araújo, centro da cidade, levando informações para você. O céu ensolarado nessa manhã amena de primavera. E iniciamos com uma boa notícia, aquela que serve para abrir o apetite para quem está trabalhando, não vai dar para degustar, mas o fato é que a cerveja Colorado, que pertence à Ambev, está fazendo uma promoção. Aqueles que forem maiores de 18 anos e se inscreverem no site da cervejaria para indicar ou votar no novo rótulo da embalagem long neck da marca, estarão concorrendo aí a um sorteio de 10 cervejeiras personalizadas e também receberão brindes da marca. A informação vem do portal Exame, replicado pela Estúdio FM. E seguindo com informações para quem está à procura de uma oportunidade no serviço público, uma notícia que parte pelo portal NSC Total de ontem. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, um possível edital de concurso pode ser aberto ainda neste ano, de acordo com o diretor executivo da instituição. A previsão é que cerca de 2.600 vagas de policial rodoviário federal possam ser abertas nesse certame. E quem diz isso é José Lopes Roth Júnior, coordenador de pessoal do departamento. A notícia interessa muito a quem busca uma oportunidade no serviço público com todas as suas benesses de estabilidade e outras questões. Porém, a preparação para o concurso é algo fundamental. Dando prosseguimento às informações pelo portal CNN, um dado estatístico é trazido de acordo com essa nova realidade a qual a pandemia nos coloca. Conforme reportagem, a pandemia diminuiu em 41% o número de adoções no Brasil. Existe na fila hoje cerca de 36 mil pessoas aguardando para adotar uma criança, de acordo com o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Em contrapartida, mais de 5 mil crianças estão disponíveis. Pode parecer simples, mas a conta ainda não fecha. Isso porque a maioria dessas crianças estão acima dos 10 anos de idade, ficando aí aquém do desejado dos principais interessados que buscam crianças mais novas para fazerem a adoção. E uma questão aí que a gente vai para o campo da política, nas realidades em Brasília. Ontem à noite, muitos jantares e confraternizações que buscam a paz, e foi o que aconteceu, porque após um bom jantar, Rodrigo Maia e Paulo Guedes se pedem desculpas mutuamente e acabam fazendo as pazes no dia de ontem, defendendo a continuidade das reformas. O presidente da Câmara e o ministro da Economia se encontraram em um jantar na casa do ministro-chefe do Tribunal de Contas da União, convocados por parlamentares para pacificar as relações após as declarações da última semana. E outra informação que a gente traz foi falado ontem, mas reiterar no dia de hoje é importante, porque teve início a campanha de vacinação contra a poliomielite. Iniciou no dia de ontem e se busca aí imunizar as crianças contra esta doença, né? Existem aí mais de 11 milhões e 200 mil crianças que estão na faixa etária, que é de até 5 anos, onde se busca a imunização correta contra esse vírus. E adiantando e dando prosseguimento, falando sobre o retorno às aulas que vem acontecendo de forma gradativa nas realidades no estado do Rio de Janeiro. As aulas irão retornar
após 6 meses de ausência presencial. Então, depois de mais de meio ano, o retorno às aulas no estado do Rio de Janeiro foi feito sem abraços. Do lado de fora das escolas tradicionais do centro, as marcações no chão indicavam o distanciamento que os alunos deveriam ter na fila. E os protocolos de higiene, os tapetes, o álcool gel e todos aqueles componentes que são necessários estavam presentes. Quem também retornou às aulas foi o estado de São Paulo. Ainda de uma maneira não unânime, as escolas reabrem a partir de amanhã e os pais seguem divididos. Como foi contabilizado, mais de 200 dias de escolas fechadas da capital e as atividades presenciais retornaram apenas para 40% dos alunos. Instituições se desdobraram para tentar agradar a gregos e troianos, que muitos gostando do retorno da aula e outros reticentes com essa realidade. E no estado de São Paulo também a informação que se chega é que, de acordo com o secretário de Saúde, em primeiro lugar serão vacinados os professores, após, é claro, as equipes de saúde e de tratamento direto do enfrentamento. Os professores estarão no segundo grupo. Quem falou foi Jean Gorinti, que é secretário de Saúde do estado de São Paulo, e trouxe essa informação. Então, isso deve repercutir de maneira também uniforme nos demais estados da federação, assim que for adotado um protocolo de vacinação uniforme. Lembrando que a vacina ainda segue em períodos de testes, mas o estado de São Paulo firmou convênio com a Sinovac e pretende colocá-la em prática nos próximos meses, nessa parceria que é feita também com o Instituto Butantan. E falando sobre questões vinculadas ao estado de São Paulo, que também chama a atenção, estamos próximos ao feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e as peregrinações rumo ao santuário prosseguem. Romeiros mantém a peregrinação pela Dutra até a Basílica de Aparecida, é o que nos fala a reportagem do G1. Diante da pandemia do coronavírus e das alterações na programação da festa original, movimentos de peregrinos pela rodovia Presidente Dutra seguem se deslocando na mesma comparação que se tinham com os anos anteriores. Então, naquilo que antecede o feriado, eles seguem rumando aí pelas rodovias de São Paulo, muitos para pagarem suas promessas, outros por questões de fé. Em paralelo aqui com a nossa região, lembramos o Santuário de Caravaggio, que segue fechado, e também em Nova Prata, cuja Nossa Senhora Aparecida é padroeira da cidade, a tradicional romaria também segue sem a presença do público. E uma questão de variedade, para falarmos um pouco do cinema nacional, e essa música que embalou aí a adolescência de muitos que nos acompanham. O filme Eduardo e Mônica ganha prêmio num festival do Canadá. É um longa-metragem feito por René Sampaio e venceu na categoria de melhor filme internacional. Ele foi inspirado, claro, na icônica música do Legião Urbana, escrita por Renato Russo, e deve estrear nos cinemas brasileiros assim que eles forem reabertos. O filme tinha previsão de lançamento para esse ano, mas desde março as salas de cinemas estão fechadas e as atividades suspensas, por isso que não podemos acompanhar ainda a apaixonante história de Eduardo e Mônica. Quem bem lembra da letra saberá. E Santa Catarina, a novidade que nos chega é que a festa não vai ocorrer. Contudo, a organização da Oktoberfest de Blumenau lançou uma campanha para a retomada econômica. A informação é de que o cancelamento dos eventos presenciais, as tradicionais festas, os desfiles, os kerps e tudo que acompanhava a Oktoberfest não poderá ser feito. E a data sempre era de 7 a 25 de outubro. Em contrapartida, a organização da festa lançou um pacto pela retomada econômica e o fortalecimento dos empregos e a geração na forte região de Blumenau, no norte de Santa Catarina.
as informações que chegam nesta manhã, que dão conta das atualizações em Brasília, reportam que, se aproximando da sabatina do seu indicado ao STF, Cássio Nunes, o presidente Jair Bolsonaro convidou no dia de hoje senadores para um almoço. Isso porque, para quem não conhece o trâmite, quando um magistrado ou alguém é indicado para ingressar no STF, antes de ter a sua vaga ratificada, ele deve passar por uma sabatina, que é uma espécie de entrevista com perguntas, em que os senadores irão questionar o conhecimento jurídico e o notório saber do desembargador Cássio Nunes para ver se ele está apto a assumir a vaga no STF. Caso seja homologada essa sabatina, ele poderá tomar posse. Caso o Senado não aprove a indicação, caberá ao presidente da República nomear um novo jurista para o cargo. Fato é que mais um bom almoço de confraternização acontece neste momento na capital federal. E uma outra questão vinculada aos programas do governo para a área da saúde, a informação que nos chega é que o governo pretende testar a vacina da tuberculose contra a Covid-19. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, participou na segunda-feira da inauguração dos testes clínicos da vacina BCG, tradicionalmente usada no combate à tuberculose, em pacientes que têm Covid-19. E segundo o ministro, ela não é um substituto da vacina que está sendo desenvolvida, mas presta-se para aumentar a imunidade. O ministro aponta também as iniciativas do governo em outras áreas de pesquisa para fortalecer o saber biológico nesse momento. E uma questão vinculada ao orçamento, ao teto fiscal e aos programas sociais, o portal Infomoney diz que, sem o Renda Brasil, deputados defenderão a prorrogação do auxílio emergencial para 2021. Segundo o levantamento, 30% de todo o Congresso defende que o novo programa use recursos de outros benefícios, enquanto 24% pedem a saída do teto dos gastos, a polêmica que toma conta das discussões em torno dessa questão fiscal, na medida em que o mercado e as taxas normais de operação sempre pedem que o governo mantenha um teto de gastos, contudo, para gastar com essa questão social, alguns parlamentares defendem romper essa instituição. E agora cabe o debate aí da situação. O auxílio emergencial termina em tese no mês de dezembro, quando também cessará o estado de calamidade pública no dia 31 de dezembro. A realidade para 2021 será bastante severa sem esta fonte de renda. Cabe saber qual saída o governo adotará para substituir essa fonte de recursos materiais para aqueles que foram privados do seu emprego em virtude da situação da pandemia. E uma questão curiosa nas inscrições eleitorais realizadas agora para os pleitos de prefeito. De acordo com o portal G1, erros de digitação e preenchimento fazem candidatos virarem bilionários ou terem apenas R$1, nessa eleição. Um levantamento aponta que 11 candidatos têm, de fato, um patrimônio superior a R$1 bilhão ou mais. Destes, só um tem o mesmo valor declarado. Todos os outros 10 erraram o preenchimento dos dados. Infeliz erros, Enfim, todo mundo fica bilionário por acidente. E uma questão que foi vinculada por reportagem do Fantástico aponta aí como uma quadrilha que fraudava os recursos destinados à saúde no combate à Covid-19 acabava utilizando esse dinheiro com gastos luxuosos que envolviam, entre outras questões, viagens, jatinhos, prostituição, o gasto de milhões desviados no combate à Covid. E a reportagem estima que durante a pandemia, 500 milhões de reais que deveriam ter sido investidos em hospitais de tratamento foram roubados pelos grupos que eram liderados por um médico e tinha inclusive a participação de políticos. Enquanto os brasileiros sofriam,
estes grupos tomavam assalto. Este é um exemplo de vários que a gente se depara diariamente. Lembramos, a nível de serviço público, que o governador do Rio de Janeiro foi afastado por esse tipo de irregularidade, o governador do Pará é investigado também pelo mesmo caso, e o governador de Santa Catarina também, além de responder processo de impeachment, é investigado por fraudes na compra de respiradores. Tudo isso no âmbito do desvio de recursos de combate à pandemia que estão sendo investigados nesse momento, afora aqueles que não vêm à tona na grande mídia. E agora a gente dá um passinho a mais além dos limites do Brasil para falar um pouco das notícias que tomam conta da internet nessa manhã acerca dos marcos internacionais. E o portal CNN abre o seu editorial dizendo que, após o debate e a Covid-19, Trump acaba perdendo nas pesquisas e, de acordo com os dados, Joe Biden abre 16 pontos de vantagem. Isso mesmo, entre os prováveis eleitores, 57% apoiam Joe Biden e 41% apenas apoiam Donald Trump, o que é uma vantagem expressiva, a mais alta já registrada desde o começo da campanha norte-americana. E de acordo com especialistas americanos também, eles apontam que a saída de Donald Trump do hospital no dia de ontem e a sua fala na Casa Branca foi uma operação de marketing extraordinária. Isso porque ele seguirá em tratamento da sede do governo federal norte-americano. Inclusive, na entrevista, ele retirou a máscara e disse para todos aí, né? Essa é a matéria da nossa próxima pauta aqui que temos, que após ter alta, em entrevista ele disse que não tenham medo do Covid. Foi isso que Donald Trump falou na tarde de ontem, inclusive disse, abre aspas, eu aprendi muito sobre o coronavírus e uma coisa é certa, não deixe que ele o domine, não tenha medo dele, fecha aspas, mensagem motivacional do candidato à reeleição norte-americana. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na sequência, nós voltamos com mais informações da atualidade para você e uma matéria especial do Outubro Rosa. Fique conosco aqui na Conecta Mais. Você está no Expresso Meio-Dia. Missa da Igreja Matriz São João Batista e Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Funerária Dec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Secretaria de Estado da Cultura apresenta Projeto Live Conexão Cultural Serra Gaúcha. Transmissão nos canais da Conecta Web TV. Dia 18 de outubro, domingo, a partir das 18 horas. Grupo Sem Fronteiras. Grupo Cantadores. Thomas Machado. É o meu Rio Grande. Realização Delta Som e Luz. CL Áudio. Conecta TV. Patrocínio Adilnet Telecom. Supermercado Porta. A sua satisfação é o que importa. Passo Pancote. Produtos para agropecuária. Produção Cultural TBT Produções. Financiamento Sistema Procultura RS. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O afeto entre as pessoas permanece. As demonstrações de carinho são essenciais. Viva hoje. Encante hoje. Sinta hoje. Jack Store, facilitando para você.
Bom, gente, na próxima terça-feira temos a presença de Uriberto Matei. É verdade. Aqui no nosso programa. Baita cara, hein? Acho. Cara, Cara top. de estatura. Um grande cara, né? A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Muito boa tarde, retornamos ao vivo dos nossos estúdios na Avenida Placidínia de Araújo, centro de Nova Prata, que está ao meu fundo. Nesse momento, na nossa cidade, fazem 21 graus e o céu está ensolarado. A previsão é que assim permaneça até o final do dia. A chuva tão aguardada e esperada não chegou, contudo, está um agradável dia de se trabalhar nessa terça-feira. Para você que está no horário de almoço, nos restaurantes credenciados pelo canal 8 da Adilnet TV, está nos acompanhando ao vivo, ou também pelo Facebook, no YouTube e na homepage da Conecta Mais. O Expresso Meio-Dia traz as principais atualizações para você ter boa informação durante a sua refeição. E agora passamos às principais atualidades publicadas nessa manhã, que trazem uma variedade de informação. Começamos pelo mercado de ações, no qual muitos dos nossos telespectadores fazem investimentos. E de acordo com a Credit Suisse, agência de classificação de ações, o Magazine Luiza e a B2W poderão subir para valores superiores acima dos R$100. Isso porque, juntamente com as lojas americanas, estas companhias são as maiores companhias do varejo do Brasil, consideradas gigantes, e estão altamente capitalizadas, focadas na alocação de capital e na melhora dos seus ecossistemas de venda digital. A diferença na condução desse tipo de plataforma faz com que essas empresas sofram uma valorização dos papéis que têm indicação de compra. Seguindo com informações que a gente traz e foi publicada nesta manhã e replicamos o portal G1. Ontem anunciamos o Nobel de Medicina e agora foi anunciado o Prêmio Nobel de Física. E ela foi destinada a pesquisas que buscam aí desvendar e descobrir os mistérios em torno dos buracos negros. Quem ganhou foram os físicos Roger Penrose, Reinhard Genzel e Andrea Ghez. Penrose ficará com a metade do prêmio e os outros dois, Genzel e Ghez, dividirão a outra metade. Ghez é a primeira mulher premiada nesse ano e a quarta na categoria de física do prêmio. De acordo com os organizadores, o anúncio foi feito na Academia Real de Ciências da Suécia, no dia de hoje, pelas descobertas nos estudos voltados aos buracos negros, um local no universo onde a gravidade é tão forte que nem a luz consegue escapar e as leis normais da física não têm aplicação. As pesquisas apontam também para que os buracos negros são aí grandes fontes de alimentação para a antimatéria, uma das buscas feitas também nos centros de aceleração de partículas que temos na Suécia e na Suíça, e também no Brasil, em Campinas, estudos proeminentes que devem tomar conta da ciência do século XXI em torno da física quântica. E informações que são trazidas acerca do comportamento internacional de combate à pandemia. Depois de Paris encerrar suas atividades noturnas,
cabe agora a Nova York, que também pensa em restringir pontos críticos a partir do dia de amanhã. E um lockdown será adotado nos principais pontos e focos de propagação. A medida passará a valer a partir das 6 horas da manhã do dia 7. E esse lockdown terá 11 áreas de observação na cidade. Nova York é um dos 18 estados americanos com a maior taxa de contágio. E segundo o governador Andrew Cuomo, aprovar a paralisação, áreas do Brooklyn e do Queens terão que fechar as suas operações durante este período. E a Nova Zelândia, que foi aí um dos países proeminentes que conseguiu se sair da primeira onda, afirma que venceu novamente o coronavírus. A premier neozelandesa suspendeu as restrições em Auckland após 12 dias sem novos casos de Covid-19. Anteriormente, o país havia ficado mais de 100 dias sem registrar novos casos pelo coronavírus. A gente lembra, por óbvio, que a Nova Zelândia obtém um grande sucesso no combate à doença, na medida em que é uma ilha, um país bastante pequeno, pouco populoso e bem desenvolvido. A isso se equipara essas margens de bons resultados. E uma constatação que também chega pelo portal CNN é que a atriz mais bem paga do ano de 2020 acaba ganhando menos que 50% do ator mais bem pago. E essa lista foi publicada pela revista Forbes na última sexta-feira. Sofia Vergara encabeça essa lista com 43 milhões de dólares adicionados à sua conta bancária. E entre os homens, Dwayne Johnson, o The Rock, foi o mais bem pago, que ganhou uma margem superior a 87 milhões de dólares. A pesquisa, de acordo com a Forbes, evidencia a desigualdade de gênero também no setor artístico, onde os homens recebem mais do que as mulheres. E já que estamos falando de cenários internacionais, a Hyundai desenvolve tecnologia própria para criar aquilo que se chama de veículos Transformers, mas são carros com pernas. Isso pode parecer inusitado, mas como você vê na imagem, esse tipo de tecnologia está voltada para o desenvolvimento de veículos que se adaptem às necessidades especiais e também espaciais. Isso porque se imagina esse carro desbravando novos planetas ou novas situações. Mas o fato é que carros com pernas também servem para agilizar as entregas em cidades e também dar maior mobilidade a pessoas portadoras de necessidades especiais. A gente relembra que a planta original dos automóveis permanece a mesma há pelo menos mais de um século, e a companhia coreana quer trazer novos paradigmas de desenvolvimento para o setor automobilístico. E outra situação que fazem e atesta que o tempo é a solução para muitos dos problemas ambientais e que o homem tem responsabilidade sim, mas a natureza por si vai se regenerando no tempo dela. Depois de 3.000 anos, foi constatado que diabos da Tasmânia, aqueles animais que deram origem ao icônico personagem de desenho, estão retornando à Austrália continental. Foi constatado que 11 animais dessa espécie foram reintroduzidos recentemente na Austrália, 3.000 anos após de serem extintos. Os marsupiais carnívoros foram soltos em um santuário de vida selvagem com 400 hectares ao norte de Sydney, afirma a ONG que está fazendo esse processo de reintrodução dessas espécimes para recuperar o habitat que naturalmente era deles e foi deixado há pelo menos 3 milênios. E uma notícia que pegou de surpresa os adeptos de bons perfumes e boas roupas. Um dos mais tradicionais designers japonês, Kenzo Takada, faleceu aos 81 anos, vítima da Covid-19. Fabricante aí e estilista famoso por criar fragrâncias e também trazer luxo à moda internacional, acabou vindo a óbito na capital francesa, Paris, após ter complicações por ter contraído a doença.
E uma outra curiosidade que nós vamos trazendo para este bloco são os hotéis coloridos da Coreia do Norte, que você passa a conferir. Para quem acha que no país comunista tudo é cinza e escuro, engana-se. Para muitos viajantes, ir a Pyongyang pode ter atrações bastante excêntricas, como os vários hotéis que são tomados por lâmpadas coloridas. E não é só isso. Existe serviço de quarto, existe piscina e outras situações bastante corriqueiras nos hotéis normais. Então, se lhe faltar opções e destino, Pyongyang oferece boas situações caso você tenha interesse de conhecer a terra de Kim Jong-un. E agora a gente sempre abre espaço no Expresso Meio-Dia para receber as matérias jornalísticas produzidas aqui na Conecta Mais com pessoas da nossa região. Estamos no mês de outubro e também passamos pela campanha de conscientização contra o câncer de mama, o Outubro Rosa. E essa semana estaremos recebendo depoimentos especiais de pessoas e de mulheres que já passaram por essa situação. Hoje teremos a presença da dona Maria Terezinha Pieta Cúnico, que está assistindo, inclusive, que prestou o seu depoimento acerca de ter superado essa maledicência. Nós voltamos na sequência, após o próximo intervalo comercial. Bom, eu todos os anos fazia o exame periódico, né? E o mês que eu estava fazendo era sempre em novembro. Aí chegou o mês de novembro, eu fui numa profissional para pegar as requisições, né, para fazer os exames. E essa profissional me pediu se eu estava menstruando, se estava regular a minha menstruação. Eu disse que não, que estava assim, eu já estava na menopausa, né? Aí ela me receitou hormônios, para mim tomar hormônio, para depois, assim que eu parasse, eu iria menstruar, e depois de 8 dias era para mim fazer os exames. Aí, assim eu fiz. Só que quando eu fui fazer os exames, quando o médico estava me fazendo a eco, eu percebi que ele voltava sempre no mesmo lugar com o aparelho, né? E eu pedi para ele, alguma coisa de estranho? Ele me disse, mas tem que verificar junto com a mamografia, me diz ele, né? Tá, aí eu fiquei, claro, a gente fica com uma pulga na orelha, mas tudo bem, né? Quando depois demorou 7 dias para ficar pronto o exame, aí eu fui buscar, aí eu fui mostrar, assim que eu peguei o exame, eu abri e comecei a analisar eu por aquilo que eu entendia, né? E fui levar para a profissional. Quando ela viu o meu exame, ela não me falou nada, ela só me fez... Bom, a cara que ela me fez, eu me larguei de um choro, né? Até então eu tava assim, confiante, entende? Porque eu acho que existem muitas maneiras de falar contigo, né? Mas ela assim simplesmente me assustou. A maneira que ela fez, eu comecei a chorar. Aí ela depois tentou amenizar, ela viu mas ela não me deu tanta bola, me deixou chorando, coisa assim. Depois ela viu, eu ia para sair do consultório, eu não me acomodava, sabe? Aí eu voltava e tá. Mas depois eu peguei, então ela disse que me encaminharia para Bento Gonçalves, num profissional lá. Eu disse, pode deixar, que eu tenho um profissional da família, que é um primo irmão da minha mãe, né? Eu não sei se é muito conhecido aqui na região, que a maioria aqui de Nova Bassano se trataram com ele, o Dr. Daniel Parisotto. Aí eu fui lá com ele e tava no exame, assim, pedia para fazer a biópsia, né? E quando eu fui, ele já pegou, ele analisou, ele me examinou e ele já ligou para uma clínica para mim fazer a biópsia no mesmo dia. No mesmo dia eu fui fazer a biópsia e ele disse que assim que ele tivesse resultado, ele disse, mas vai demorar, né, uns dias sempre, como sempre, 7, 8 dias, né. Quando foi no dia seguinte, era no entardecer assim, ele me liga, ele diz, Tere, é doença, eu já entrei em contato com o teu plano de saúde,
já tá tudo certo e já marquei pro dia 13 no Hospital Saúde, às 6 horas da manhã. Aí eu senti até um alívio, porque eu senti firmeza, sabe? Eu senti que realmente eu estava em mãos assim seguras, que eu não me preocupei mais com nada. Ele resolveu tudo. E graças a Deus eu digo assim, aí eu fui para lá o dia 12. O meu problema maior, tu imaginas, eu tinha o casamento da minha filha o dia 28 de fevereiro e era o dia 13 a cirurgia, né? Mas assim, nós pegamos o dia 12 e fomos para lá. Aí eu fui na clínica onde eles fizeram um mapeamento de o que eles deveriam tirar da parte, entende, do nódulo que tinha, parte da mama, né? Aí no dia seguinte eu fui para a sala de cirurgia, eu só assim, ao entrar eu só pedi a iluminação, que o Espírito Santo iluminasse os médicos, porque eram 2, né? Que fizessem a cirurgia e que tirassem tudo o que fosse necessário. E eu fui tranquila. Aí fiz a cirurgia, o dia seguinte eu já vim para casa, depois de 10 dias eu voltei para lá. E aí o doutor Daniel me disse, Tere, eu não sei o que aconteceu comigo. E eu disse, por quê? Né? Ele me disse, eu acho que São Lucas pegou na minha mão, me diz ele, né? E eu disse, por quê? Né? Aí ele me disse que eles fizeram tudo o que estava mapeado, tinham tirado. Na hora que eles iam fechar, que eles iam fazer os pontos, ele pegou e tirou mais uma pequena parte. E a médica que estava com ele disse, Daniel, o que tu tá fazendo? Ele disse, eu tive uma intuição de tirar mais uma pequena parte. E nessa pequena parte tinha uma pequena raiz do tumor. Então, né, eu disse assim, foi São Lucas que pegou na sua mão, mas foi o Espírito Santo que iluminou para o senhor fazer isso, eu disse, né? Quando eu disse isso, o próprio médico, aí quem chorava era ele, as lágrimas corriam do rosto dele, né? E graças a Deus, aí eu fiz um monte de exames, fiz ressonância de mamas duas vezes, fui para o Mãe de Deus em Porto Alegre, aí depois eu fiz as radioterapias lá no MOR Mãe de Deus, no COR Mãe de Deus, e graças a Deus, tomei 5 anos, tomei medicação, mas até hoje eu tô assim, logo cada 3 meses eu tinha que fazer os exames, depois para 6 meses, aí depois 10 meses e depois passou por 1 ano, como agora que eu tô fazendo, quer dizer, como toda mulher tem que fazer. Então o que eu quero alertar todas as mulheres, que não tenham medo, mas que não esqueçam de fazer os exames todos os anos, porque às vezes a gente esquece ou vai protelando, quando a gente percebe, às vezes já é tarde. Então, não se esqueçam. Esta é a minha mensagem e é o meu legado que eu deixo a vocês. Bom, gente, na próxima terça-feira temos a presença de Uriberto Matei. É verdade. Aqui no nosso programa. Baita cara, hein? Acho. Cara top. De estatura. Um grande cara, né? A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. Secretaria de Estado da Cultura apresenta Projeto Live Conexão Cultural Serra Gaúcha. Transmissão nos canais da Conecta Web TV. Dia 18 de outubro, domingo, a partir das 18 horas. Grupo Sem Fronteiras. Grupo Cantadores. Thomas Machado. É o meu Rio Grande.
Realização Delta Som e Luz. CL Áudio. Conecta TV. Patrocínio Adilnet Telecom. Supermercado Porta. A sua satisfação é o que importa. Passo Pancote. Produtos para agropecuária. Produção cultural. TBT Produções. Financiamento. Sistema Procultura RS. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O afeto entre as pessoas permanece. As demonstrações de carinho são essenciais. Viva hoje. Encante hoje. Sinta hoje. Jackstore. Facilitando para você. Missa da Igreja Matriz São João Batista e Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Funerária Dec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos, fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus, oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Muito boa tarde, prezado telespectador. Retornamos ao vivo com o Expresso Meio-Dia. Hoje, a segunda edição do nosso programa, em que trazemos até você as principais atualizações da manhã para que o seu almoço tenha boa informação. E agora a gente traz uma notícia que vem da Europa, uma tradicional trollada da internet, porque nas bolsas de apostas europeias, torcedores acabaram colocando o jogador Firmino como um dos possíveis candidatos ao Prêmio Nobel da Paz. Ele, que atua no ataque do Liverpool e da seleção brasileira, foi cotado para ser aí o Prêmio Nobel. Isso não passa de uma piada da internet. E as notícias que nós também continuamos no esporte, porque o Internacional anuncia novos nomes para assumir a vice-presidência, que acabaram tendo aí a renúncia. Mauri Luiz da Silva é o novo terceiro vice-presidente e Marcelo Poloni assume como vice de administração e Lauro Hengesmann passa aí para ser o responsável do departamento de marketing. As informações que temos do Grêmio para hoje de manhã é que Juventude e o Tricolor devem receber aí um percentual da venda de Alex Telles em negócio feito junto ao Manchester United. O lateral esquerdo de 27 anos trocou o Porto pelo clube inglês nessa última segunda-feira. E você sabe quem foi também para o Manchester United? Ele, Cavani, que estava sendo cotado como possível novo reforço tricolor. Um banho de água fria para a torcida, porque Cavani irá jogar na Inglaterra. E uma informação que a gente traz aí também sobre as atualizações no esporte. Um jogador de futebol da Armênia acabou sendo vitimado nos mais recentes conflitos entre o Azerbaijão e o país armeno. Eles estão em guerra pelo menos desde a semana passada e um jogador de futebol acabou vindo a óbito. Ele tinha apenas 22 anos.
E pelo portal iCarros, uma informação para toda a Nova Prata, porque temos um piloto que é expoente aí em todo o Brasil e o mundo pela Porsche Cup. Isso porque na rodada do último final de semana em Interlagos, Miguel Paludo venceu 2 das 3 rodadas de corrida, tirando aí a pole position e também atingindo o pódio nas 2 primeiras voltas. Na terceira corrida, ele ficou em terceira posição. Ele corre aí pela equipe Brandt e venceu e vem despontando no campeonato como um dos principais corredores conterrâneo nosso aqui da nossa cidade que corre pela Porsche Cup. E agora as informações, as principais atualizações do estado do Rio Grande do Sul. Iniciamos pelo portal Estúdio, que traz para nós a notícia de que a construção civil acaba sendo a que registra os maiores índices de contratação com carteira assinada no estado do Rio Grande do Sul. Após a pandemia provocar demissões em massa, o que ocorre no nosso estado é que 9,1 mil vagas formais foram abertas e esse desempenho se deve exclusivamente à construção civil, que vem dando aí as maiores margens de contratação. Então, quem está procurando serviço, a construção civil desponta e segue contratando aqui no nosso estado. E outra boa notícia de boas iniciativas que se passam no Rio Grande do Sul, um movimento conjunto entre especialistas e mecânicos já recuperou mais de 160 respiradores que foram devolvidos aos hospitais gaúchos. Esse movimento é formado aí por parcerias da iniciativa privada que consertam respiradores que estavam estragados. A iniciativa vem da Secretaria de Planejamento e Governança e começou no mês de março e mapeou mais de 254 equipamentos que estavam obsoletos. Destes, 165 já voltaram à operação após passarem por reparos neste grupo de trabalho. Outra informação que trazemos dessa vez são dos pleitos eleitorais. Em pesquisa divulgada pelo G1, a pesquisa Ibope, feita em Porto Alegre, aponta Manuela Dávila com 24% das intenções de voto, Fortunati com 14%, Melo com 11% e Marquesan com apenas 9%. No restante seguem os demais candidatos, que fazem margens menores, mas por hora, na primeira pesquisa realizada, quem vai despontando na liderança, pelo menos por hora, é Manuela Dávila, seguida por Fortunati, que já foi prefeito da capital dos gaúchos. E falando de eleições, também pelo portal Estúdio, uma pesquisa liberada pela FAMURS aponta que 74 dos prefeitos habilitados para concorrerem à reeleição o tentarão no estado. Isso quer dizer, aqueles que podem concorrer novamente, 74% deles estão buscando essa nova situação, esta nova oportunidade. Pelo portal Agora no Vale, uma notícia liberada nesta manhã e que retrata um caso bastante complicado. Uma ONG de proteção de animais fez o resgate nessa manhã em São Sebastião do Caí de 49 cães da raça Pug, que estavam num criadouro em péssimas condições. De acordo com relatos da reportagem, a ONG teve o acompanhamento da Delegacia de Polícia Civil de São Sebastião do Caí e as margens da RS 122 localizaram o criatório de animais. De acordo com quem fez essa busca, os animais estavam sem comida, sem água e em condições precárias. Todos os animais foram recolhidos. Então relembre-se, quando você comprar um animal desse tipo de criatório, lembre que esse tipo de situação pode ocorrer. Certifique-se antes de fazer a compra do seu filhote. E uma informação social que vem diretamente da região metropolitana,
a partir de R$ 5,00 é possível conseguir almoço no Sesc Gravataí. O restaurante popular está desenvolvendo aí esse sistema na modalidade takeaway, que é pague e leve, e ele fica no centro, na Avenida Anápio Gomes. E por R$ 5,00, quem possui o cartão Sesc pode adquirir os serviços e R$ 6,00 é para o público em geral. E as notícias que a gente traz da Serra Gaúcha, atualizadas nessa manhã. A Festa Nacional da Música, que é feita em Bento Gonçalves, será adiada e transferida para o ano de 2021. Assim como outras feiras e festas realizadas na capital nacional do vinho, a Festa Nacional da Música será apenas em outubro de 2021 e o anúncio foi feito ontem à noite no gabinete do prefeito. Informação e notícia que vem pelo portal Pioneiro, diretamente da cidade de Vacaria, próxima da gente. Vacaria registrou a primeira prisão em flagrante por maus tratos de animais após a sanção da nova lei. Um homem de 38 anos que mantinha 3 cachorros acorrentados em local insalubre, sem água e sem comida, foi detido em flagrante pelas forças policiais após a Polícia Civil receber uma denúncia de uma organização não governamental. Você vai reparar uma crescente nessas notícias de prisões em flagrante por pessoas que maltratam animais, porque entrou em vigor a nova lei que proíbe maus tratos contra cães e gatos e prevê pena de prisão e multa para quem incorrer nesse tipo de situação. E um acidente registrado ontem na BR-285 em Passo Fundo acabou aí vitimando, um motorista de caminhão. Isso porque ele evitou um engavetamento e acabou batendo de frente aí contra os outros caminhões que trafegavam na rodovia no sentido UPF Cidade Nova. Devido ao impacto, uma pessoa que estava no veículo do passeio teve ferimentos leves e foi atendida. A PRF informa que o trecho foi momentaneamente bloqueado. E uma última atualização para você que é aqui de Nova Prata, vem pelo portal Estúdio, a 16ª edição do Festival Internacional de Folclore de Nova Prata acontecerá neste ano e será da modalidade online. O que foi transmitido aí é que dessa vez o evento terá um novo formato e ocorrerá nos dias 5 e 6 de dezembro. Então, na medida aí que forem sendo oficializadas as informações, você vai ficar a par. Festival de Folclore de Nova Prata feito em plataformas online. Essas foram as principais atualizações que o Expresso Meio-Dia busca para você. Estaremos sempre aqui a partir das 12 horas pontualmente, trazendo os principais fatos, as principais notícias, todas elas atualizadas. E agora, antes de encerrar, nós temos uma matéria sobre óleos essenciais e aromaterapias, gravado pela nossa equipe na semana passada. E nessa reportagem você vai saber mais sobre esta forma de tratamento alternativo para as mais diversas situações. Agradecemos a sua audiência e retornamos no dia de amanhã ao meio-dia. Eu sou o Thiago Zilli e você conferiu o Expresso Meio-Dia desta terça-feira. Você já ouviu falar em aromaterapia ou óleos essenciais? Nessa reportagem a gente te apresenta o que são e também os benefícios de utilizar esta técnica. Esses que são os óleos que estão tomando cada vez mais proporção em todo o mundo. Então, o que são óleos essenciais? Os óleos essenciais, eles são substâncias retiradas da natureza. Todas as plantas, assim como nós, têm nelas um sistema de sobrevivência. E essas moléculas aromáticas, que são o que dá origem aos óleos essenciais, elas estão nas plantas
como defesa. Às vezes a planta ela exala aquele aroma para se defender de inseto, para se defender de uma situação climática. Esses óleos essenciais eles também são responsáveis por atrair os polinizadores, ou atrair a parte que vai fecundar a planta, né? A parte reprodutória da planta. Ela exala esse aroma para facilitar esse progresso, esse sistema. E tudo isso já existe naturalmente nas plantas, assim como se fosse o nosso sistema imunológico. E o óleo essencial ele é extraído exatamente dessas moléculas, né? São moléculas aromáticas extraídas às vezes de folhas, às vezes de raízes, às vezes de caules de plantas, dependendo da ação que se busca, né? E da composição que se busca. Ele é extraído de várias partes das plantas e da natureza. Ele é feito através de um processo de destilação. São feitos, passam por vários processos até da planta até virar o óleo essencial final, né, que a gente consome, mas é um processo todo natural. Se for usado algum sintético, algum solvente para poder extrair esses óleos da planta, na finalização ele é eliminado para que esse óleo essencial da doTERRA, que é o que eu posso falar que eu conheço, né, ele seja extremamente puro, extremamente concentrado, mas que ele seja só natural, que ele não tenha nenhuma adição sintética, nada que seja criado em laboratório com o fim de que ele seja que haja uma produção maior ou que ele possa ser uma imitação. Bem pelo contrário, então ele é extraído da planta e feito todo um processo com o cuidado de que ele permaneça natural, orgânico e puro. No Brasil é relativamente novo. Nós temos os óleos da doTERRA no Brasil há 2 anos, pouco mais de 2 anos só. Mas os óleos essenciais eles já existem desde antes de Cristo. Tem momentos históricos em que eles são citados. Nós conhecemos o óleo de olíbano, por exemplo, como o óleo de Jesus, porque o olíbano foi dado a Jesus pelos reis magos. Ele é um óleo retirado do incenso, da resina de incenso, que foi presenteado para Jesus. Então era uma riqueza muito grande naquela época. Inclusive existiam as rotas do olíbano, tudo mais. Historicamente você vai encontrar várias citações do uso da natureza, das resinas, das plantas, não da forma que a gente conhece hoje, como óleo essencial, né? Porque o processo foi amadurecido, foi melhorado, o processo de extração e tudo isso, mas eles são uma coisa milenar, é algo que está à nossa disposição desde antes da gente nascer, né? Desde da gente se conhecer por gente, porque já foi usado na época de Jesus, eles eram usados no Antigo Egito, até para mumificação. A rainha Cleópatra tem histórias que contam que ela utilizava para beleza, para se sentir melhor, mais disposta, mais saudável, enfim. E dali vem vindo outras citações, né, do origem da aromaterapia, com Hipócrates, com outros cientistas que vieram depois e foram estudando melhor as plantas e as melhores formas de extrair. E até hoje é o que a gente conhece, né, o que a gente tem ao alcance das nossas mãos, que são esses óleos essenciais da doTERRA engarrafadinhos, puros e para uso que a gente achar conveniente. No meu ponto de vista, os principais benefícios de se usar um óleo essencial é que você tem ao alcance das suas mãos uma terapia alternativa, integrativa, na verdade. Porque como eles podem ser utilizados para melhorar o seu bem-estar, assim como o bem-estar da sua família, e você pode ter isso na sua casa, tem muitas coisas que você pode sanar antes mesmo de procurar uma farmácia, de procurar um médico, de procurar um outro tipo de terapia. Eu costumo dizer que os óleos essenciais eles vêm substituindo e melhorando os chás que as vós da gente faziam, né? Porque até para fazer uma comparação para você, existe um óleo que chama hortelã-pimenta e a gente tem um estudo
que uma gota do hortelã-pimenta equivale à potência, né, as propriedades dele equivalem a 28 xícaras de chá da hortelã-pimenta. Então você imagina a concentração que existe em uma gota do óleo essencial, né, desse óleo essencial extremamente puro, e ele vai agir da mesma forma, porque ele é uma substância natural, ele vai agir no organismo da gente de forma natural. Nós somos orgânicos e nós absorvemos muito bem tudo que vem da natureza. A gente já sabe disso pela alimentação, por tudo que a gente estuda nesse sentido do natural. E eles vão... Então, você ter isso na sua casa, você ter a autonomia de utilizar esse tipo de produto em seu benefício e pelo bem-estar, pelo cuidado da sua família, para mim é um dos principais benefícios, é justamente esse, a acessibilidade, a possibilidade de você ser autônoma em alguns cuidados que você vai precisar no decorrer do seu dia a dia, da sua vida, e que você pode ter ali e fazer você por você mesma. Sempre que você busca um óleo essencial, é para sanar ou para apoiar uma situação que se fez presente no seu dia a dia, né? Mas você não pode usar ele assim com doses não pensadas, né? Usar ele sem fazer a diluição correta ou a quantidade correta, porque ele pode sobrecarregar o seu organismo. Então, de certa forma, você estaria sanando uma coisa e prejudicando outra. Assim como com tudo, né? Com alimentação, com medicamento, com o que for que a gente for falar, o exagero nunca faz bem. O mesmo princípio serve também para os óleos essenciais. Olha como é interessante. Os óleos essenciais, eles não são vendidos, os da doTERRA não são vendidos em estabelecimentos comerciais. Eles sempre precisam de uma pessoa como veículo de apresentação. Então, o que acontece? Como você usa o óleo essencial e você sente os benefícios que ele te transmite, que ele te traz, você acaba indicando isso para os seus amigos organicamente. Existe assim o cuidado com as doses, o cuidado com o que você está usando e para qual finalidade. A gente pode dizer, eu posso falar das minhas experiências pessoais com relação a bem-estar, com relação à redução de ansiedade, aumento de foco, de concentração em algumas situações que eu preciso. Isso são as formas principais, as questões principais que me levam a consumir. E isso sempre a pessoa que vai apresentar o óleo essencial para você vai ter esse conhecimento, porque ela já usou, ela já tem uma rede de pessoas conhecidas que faz uso. A questão da melhoria do sono, a questão, todas as questões que estão envolvidas e pelas quais as pessoas buscam os óleos essenciais, elas estão exatamente nessa questão do uso desse movimento silencioso que vem se fazendo por conta das experiências pessoais de cada um e de uma série de relatos que vem comprovando bons resultados e comprovando que o uso realmente vale a pena, que vale a pena você tentar optar por uma solução natural, por uma opção nova, relativamente nova. No mercado brasileiro é novo, como nós já falamos, no mundo, isso na Europa, isso é uma coisa que é usada há muito mais tempo, inclusive a própria doTERRA é uma empresa dos Estados Unidos que já está no mercado há mais de 12 anos, com muitos casos de sucesso. E essa questão de você chegar à aromaterapia, ao uso integrativo da aromaterapia, ela já vem sendo receitada por médicos, por exemplo, já vem sendo receitada por diversos profissionais de saúde como terapia integrativa. Você vai encontrar pessoas que fazem um tratamento anterior à alopatia de algumas coisas com o óleo essencial. Então, você tem a alternativa nas suas mãos, né? A gente tem o conhecimento de que é um produto bom, que faz bem, que é natural, que pode ser integrado. E já temos muitos profissionais de saúde indicando ou então encaminhando para que seja feita um primeiro atendimento, que a pessoa tenha uma primeira experiência para, às vezes, diminuir a quantidade de tratamentos ou diminuir os procedimentos que tenham que ser feitos em função de uma ou outra coisa.
Isso é muito legal nos óleos essenciais, porque ele não é uma coisa que está tão explícita que você não pode comparar com os óleos, com as essências que a gente já encontrava em farmácia para aromatizar ambiente, nada disso. Mas é um produto que veio em prol da nossa saúde, do nosso bem-estar e tudo mais, para complementar todos os outros que a gente já conhece.